Boa, boa, galerinha, professor Leandro com vocês. Vídeo aula de hoje, continuação da nossa correção, da nossa listinha de exercícios de trigonometria. Tá certo? Então, só mandar brasa aqui. Deixa eu acertar aqui a caneta. Beleza? A gente parou aqui nesse exercício 10, tá certo? Esse 4, 5, 6 tá assim, né? Porque, na verdade, eu juntei duas listas que eu tinha aqui. Isso daqui tá em imagem, tá? Isso daqui foi copiado de algum livro, tá bom? Então isso tudo aqui é uma imagem, não tem como separar. Por isso que não dá nem pra alterar ali. Eu poderia puxar aqui pro Paint, dar uma alterada, mas pra gente que pouco importa essa numeração, né? Então esse exercício 10 foi até a lei dos cossenos, né? Não sei se vocês lembram, se tiver com dúvida aí é só assistir o vídeo anterior, tá bom? Questão 4 então aqui, né, da imagem. Um pescador quer atravessar o rio usando um barco partindo do ponto C, ele vai sair daqui. A correnteza faz com que ele atraque no ponto B. Então a ideia dele era até o ponto A, né? Só que a correnteza vai levando, né, ele até o ponto B. Ele vai andando nessa diagonal, né? Na outra margem, 240 metros abaixo do ponto A. Se ele percorreu 300 metros, qual a largura do rio? Então, pessoal, é o seguinte, isso aqui é um triângulo retângulo, tá certo? Como é que eu faço? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Será que eu acerto aqui? Deixa eu ver aqui se dá pra girar. Isso aí, foi quase isso, né? Aham, boa, boa. Isso aí, professor. Vamos lá. Então, A, B e C, tá certo? O ângulo de 90 graus está aqui, nosso ângulo perpendicular. Então, ele fala assim, ó. A correnteza faz com que ele atraque no ponto B, da outra margem, 240 metros abaixo do ponto A. Então, a distância de A até B é 240, tá certo? Se ele percorreu 300 metros, então a distância de C até B que ele percorreu, 300 metros. Qual é a largura do rio? Ele quer saber a distância de A até C. Beleza? Isso aqui também, pessoal, é muito utilizado aonde? Na engenharia, tá? Na topografia, para você determinar justamente a largura de rios, distâncias muito grandes que não tem condição de você atravessar andando. Normalmente camarada faz isso, tá? É só um exemplo. Enfim. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Pitágoras. Tá certo? Viu o triângulo retângulo? Ele te deu dois lados dele para achar o terceiro. Pitágoras, tá bom? 300 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Só que vão ser 4 zeros, né? 2, 3, 4. 240 ao quadrado, 57.600. Mais x ao quadrado. 57.000 é positivo, vai lá para a esquerda negativo. Ele vai subtrair com esse 90.000. Vai dar 32.400. Então, só para ficar mais organizado, eu vou botar o x na esquerda. Tá? 32.400. A gente já sabe que para tirar esse quadrado daqui, a gente joga para cá como uma raiz quadrada, tá bom? Então, raiz quadrada de 32.400 dá 180. Logo, a largura do rio é de 180. Lembrando que essas medidas estão em metros, beleza? 5. Ao empinar uma pipa, João percebeu que estava a uma distância de 6 metros do poste, onde a pipa engalhou. Renata notou que o ângulo A, ângulo alfa, né, formado entre a linha da pipa e a rua, era de 60 graus, como mostra a figura. Calcule a altura do poste. Então, pessoal, ângulo de 60, cateto. Cateto, isso aqui só pode ser tangente de 60 graus. Quanto que é a tangente de 60?
Lembra lá da tabela que a gente fez na nossa última aula? Lembra que é seno dividido por cosseno? Se você lembrar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1 sobre 2, você vai dividir um pelo outro, isso aqui no final vai dar raiz de 3. Então, sempre que ele pedir uma tangente, se você lembrar do seno e do cosseno, que é muito fácil, é só você dividir um pelo outro que você chega na tangente, tá certo? Então, a tangente de 60 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 6. Tá certo, pessoal? Todo mundo tá enxergando isso aqui? Quem é que o alfa tá olhando? Cateto oposto, é o H. Quem é o adjacente? Essa palavra adjacente significa ser junto. Quem é que tá junto do alfa? É o 6, tá bom? Então, cateto oposto sobre adjacente. O 6 que divide vem para a esquerda multiplicando. H é igual a 6 raiz de 3. Lembrando que isso aqui está em metros. Tá bom? Ele não te falou quanto que é a raiz de 3, você não precisa substituir. Pode deixar assim mesmo, tá bom? É um número irracional, né? Você não é obrigado a decorá-lo. Então, 6. Uma pessoa encontra-se no ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura abaixo. Se ela caminhar 120 metros em linha reta, chegará a um ponto B. Então, ela está aqui na base do prédio, caminhou 120 metros, chegou no ponto B, de onde poderá ver o topo C sob um ângulo de 60 graus. É bem o que está aqui, né? Eu não sei porque o pessoal fala e coloca o desenho do que está escrito, mas enfim. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta, no sentido de A para B, ou seja, está andando para a nossa esquerda, né? Para que possa enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Ou seja, ele quer exatamente o que está escrito aqui. Mais uma vez, não precisava ter feito isso tudo. Bastava ele te dar o desenho e falar assim, calcule X, ponto. Mas enfim. Pergunto eu, quantos triângulos vocês estão enxergando aqui, pessoal? Quantos triângulos? 2, né? Eu tenho 2 triângulos ali, então. Como é que eu inverto isso aqui? Ai, vou ter que fazer aquela parada de novo. Então. Ai, meu Deus do céu. Estica a desgraça. Eu tenho 2 triângulos. Eu tenho um maior e tenho um menor, tá? Você. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. Será que eu consigo? Se eu fizer isso aqui? Panzipar. Aí. Bom. Então, esse meu triângulo aqui da esquerda, obviamente, ele representa o menor. Vou colocar aqui os elementos dele. 60. O cateto adjacente. Vamos usar os termos corretos, né, pessoal? Cateto adjacente é 120. O cateto oposto é o H, que é a primeira coisa que a gente vai calcular. Igualzinho ao exercício anterior, tá? No triângulo grandão, o meu cateto adjacente é X, né? O meu ângulo aqui é de 30. E o meu outro cateto, que é o cateto oposto, é o H também. Ou seja, se eu determinar o H aqui na esquerda, eu determino o H na direita, que eu consigo calcular o X, tá certo? Então vamos lá. Tangente de 60 é igual a raiz de 3. Qual é a razão de tangente? Cateto oposto sobre adjacente. Então é H sobre 120. Logo, H é igual a 120 raiz de 3, tá certo? Metros. Não substitui porque ele não te falou quanto é que vale a raiz de 3. Esse valor de H, ele vai estar servindo pra gente aqui desse lado. Então ele só quis enfeitar o pavão, né? Quis dar uma complicadinha. Vamos lá. Tangente de 30. Lembra que você pode dividir o seno pelo cosseno para chegar lá? Raiz de 3 sobre 3 é igual a 120 raiz de 3 sobre x. Por quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bom? Eu posso cancelar a raiz de 3 com essa raiz de 3 aqui. Lembrando que aqui vai ficar 1, né? E agora é só você efetuar a tua multiplicação cruzada. Então, x ele sobe multiplicando com 1
E o 3 ele sobe multiplicando com 120. 3 vezes 120, 360 metros. Tá bom, pessoal? 7. Um avião está a 600 metros de altura. Então, mais uma vez, ele vai te contar a história. E tem o desenho aqui, tá? Vamos lá. Quando se vê a cabeceira da pista sob um ângulo de declive de 30 graus, a que distância o avião está da cabeceira da pista? Vamos lá, pessoal. Elementos. Vamos enxergar a figura e vamos estudar os elementos. O que o 600 ele é do 30? Cateto oposto. O que o x ele é do meu triângulo? Ele é a hipotenusa. Então, qual é a razão que mexe com o cateto oposto? E a hipotenusa? É o seno. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2, que é igual ao cateto oposto, sobre a hipotenusa x. Tá certo? Com isso, tu já responde para mim. Por quê? O que o 1 ele é do 2? Ele é a metade, né? Perdão, o que o 2 é do 1? Ele é o dobro. Significa dizer que desse lado aqui eu tenho que dobrar também. Ou seja, o x é igual a 1.200 metros. É o dobro, né? Tá? Ah, professor, não entendi porcaria nenhuma. É só você aplicar a multiplicação cruzada. X vezes 1 dá x. 2 vezes 6, 12, 1.200 metros, tá? Você vai chegar lá por bem ou por mal. Vamos dizer assim. 8. Triângulo A. Elementos que eu tenho. Cateto adjacente, hipotenusa. Qual é a razão? Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30. Cateto adjacente sobre hipotenusa. 16 sobre x. Multiplica cruzado. X é igual a raiz... perdão. Jesus, apaga isso. Ninguém viu nada. X raiz de 3 é igual 2 vezes 16 dá 32. Raiz de 3 multiplica, vai para lá dividindo, né? Então, x é igual a 32 raiz de 3. Então, pessoal, continuando. Desculpa, eu tive que dar uma pausa aqui que eu fui ajudar minha mulher. A raiz de 3 que está multiplicando veio para cá para baixo dividindo, né? Só que ela não pode ficar no denominador. Você não pode ter no denominador uma raiz. E o procedimento para você retirar essa raiz é o procedimento de racionalizar a fração. Você tem que multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está no denominador. Então vai ficar 32 vezes raiz de 2, 32 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Tá certo? E 32 não divide por 3, então você pode deixar o valor desse jeito aqui. Tá certo? Como que eu sei que ele não divide por 3? Lembra dos critérios de divisibilidade, tá? Os algarismos têm que ser, a soma deles, né, tem que ser um número divisível por 3. Tá certo? Vamos lá, letra B. Olha lá. Eu tenho um ângulo, y, cateto oposto e hipotenusa. Qual é a razão que mexe com o cateto oposto e hipotenusa? Seno. Seno. Nossa senhora, hoje eu tô demais. Então, seno de y é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Simplifica, tá? 13 é a metade de 26, então isso aqui é 1 sobre 2. O seno de quem que é 1 sobre 2? É 30. Então, y é igual a 30 graus. Tá bom? C. Mesma coisa, ó, cateto oposto e hipotenusa. Então, seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, que é igual a W sobre 18, cateto oposto sobre hipotenusa. Tá certo?
multiplica cruzado. Basicamente, né, se eu quero deixar o W sozinho, é só você pegar o 18 e subir com ele. Então W é igual a 18 raiz de 3 sobre 2. 18 divide com 2 dá 9. Então vai ser 9 raiz de 3. Tá bom? Letra D. Você tem lá a 45, né? Cateto adjacente, hipotenusa. O seno e o cosseno de 45 são iguais, né, pessoal? Então, cosseno, só eu vou colocar o cosseno porque é a razão correta, né? Porque é o cateto adjacente, né? Cateto adjacente, 20, hipotenusa, Z, raiz de 2 sobre 2, tá certo? Multiplica cruzado, eu vou precisar de mais espaço. Vou botar aqui em cima, tá? Raiz de 2 vezes Z da raiz de 2, Z. 2 vezes 20 dá 40. Raiz de 2 vai para lá dividindo. E a gente sabe que a gente tem que racionalizar. Não pode ter a raiz no denominador, tá? Então multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Ou droga. 40 raiz de 2 sobre 2. A gente sabe que quando a gente multiplica a mesma raiz, né? Quando a gente faz o quadrado da raiz, é só retirar o radical. 40 dividido por 2 dá 20 raiz de 2. Tá bom? Então fechamos aqui a 8. Vamos para 9. Realmente, se eu deixasse tudo para o vídeo anterior, essa correção ela ia ficar muito maçante, né? Ia ficar muita coisa. Então a gente tem que dividir. Ainda mais o conteúdo do ensino médio, a gente trata de maneira mais lenta, né? Porque são muitos cálculos, não tem como. Em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa, sabendo que um dos seus catetos mede 3 e o outro mede raiz de 3 centímetros. Então, eu vou pegar aqui um triângulo retângulo, tá bom? Ele quer saber a medida dos ângulos agudos, eu vou chamar de alfa e de beta, tá? Esse cara aqui é o meu ângulo agudo. Um cateto vai ser 3 e o outro vai ser raiz de 3. Não importa a ordem, tá bom, pessoal? Isso aí. Bom, para começar aqui, a gente pode aplicar a tangente. A tangente de quem? De qualquer um dos dois, tá certo? Eu vou começar aqui com alfa, tá? Então, a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 3. Ou seja, olha lá na tabela. Quem é que tem a tangente igual a raiz de 3 sobre 3? 30. Logo, alfa é igual a 30. Se o alfa é 30, automaticamente o beta é quanto? 60. Por quê? A soma dos agudos ela é complementar. Tá bom? Qualquer triângulo retângulo, a soma dos agudos é sempre complementar. Ou seja, tem que dar 90 graus, tá certo? 10. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 com o plano horizontal. Uma pessoa sobe a rampa inteira, eleva-se verticalmente de... Então vai ser a mesma coisa aqui. A gente tem aqui uma rampa, é sempre o triângulo, né? Basicamente ele está falando o quê para você? Tem 36 metros de comprimento, tá aqui, né? Um ângulo de 30 com um plano horizontal. Pessoal, horizontal, horizonte, né? 30 graus, tá certo? 90. Vertical, lembra da tua coluna, tá? A tua geladeira, ela tá na vertical, tá? Então ele quer saber aqui o X, tá certo? Lembra das razões, né? Quem é que mexe com
lado oposto, cateto oposto, e a hipotenusa? É o cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 36, tá certo? Se você quer isolar o x, basta só pegar o 36 e subir com ele. Então x é igual a 36 vezes a raiz de 3 sobre 2, divide o 36 por 2, 18 raiz de 3, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pô, pessoal, vi aqui que eu errei, desculpa, tá? Eu mandei mal pra caramba aqui. Pelo amor de Deus. Cateto oposto é seno, não é cosseno. Essa altura o pessoal deve estar me xingando aí. Fala, professor burro. Desculpa, pessoal, hoje eu tive uma notícia péssima na minha família, então eu tô muito chateado, tá? Acaba que essas coisas distraem a gente, né? A gente tem que se concentrar pra fazer conta e... Enfim, desculpa. Tá? Então é um meio, né? É seno, cateto oposto sobre hipotenusa, tá? E o seno de 30 é 1 sobre 2, 36 sobe multiplicando com 1, 36 dividido por 2, 18, tá bom? Ainda bem que eu consegui corrigir, né? Próxima. Se um cateto e a hipotenusa do triângulo retângulo medem. Vamos lá, vamos desenhar. Lembrando que você não é obrigado a desenhar, né, pessoal? Mas, cara, desenhar é o ideal para você se posicionar, para você saber o que está acontecendo, tá? Cateto e hipotenusa medem 2A e 4A, respectivamente. 4A, respectivamente, tá? Então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... Tá, então olha só. Esse cara aqui é alfa. Esse cara aqui é beta. O maior lado é sempre a hipotenusa. Tá certo, pessoal? Agora, eu não sei quem é o menor lado dos três. Eu sei que o maior é a hipotenusa, então a gente já exclui ele. Eu não sei se o 2A ele é menor do que esse cara aqui que a gente desconhece, né? Então, eu posso colocar aqui um x, tá? Para quê? Eu vou aplicar aqui um teorema de Pitágoras para eu ter uma noção, tá? E vou isolar o x para eu ter uma noção desse valor desse cateto aqui. 4a ao quadrado é igual a 2a ao quadrado mais x ao quadrado. O teu objetivo é isolar o x. 4 ao quadrado, 16 ao quadrado, 16a ao quadrado. 2 ao quadrado, 4a ao quadrado mais x ao quadrado. 4a é positivo, vai para a esquerda negativo. Então 12a ao quadrado é igual a x ao quadrado. O que eu faço para tirar esse quadrado aqui do x? Jogo para lá como raiz. Então vai ficar a raiz de 12a ao quadrado igual a x. O a que está ao quadrado ele pode sair dessa raiz, ele vem para frente. Então fica a raiz de 12, tá certo? Só para a gente ter uma noção, né? Eu posso fatorar esse 12 para eu poder tirar esses números daqui, para eu ter uma noção do número aqui, se ele é maior ou menor do que o 2, tá certo? Ou se você quiser jogar esse valor na calculadora, se você tiver alguma tabela, por exemplo, né? Para poder usar também a raiz de 12 é 3,4, 3,5 mais ou menos. É mais ou menos 3,5, né? Ou seja, 3,5A. Ou seja, esse cateto aqui ele é maior do que esse. Exatamente este cara aqui é o menor, portanto ele quer saber a tangente de alfa. Tá bom? Se eu quero saber a tangente de alfa, eu posso evitar trabalhar com esse cara aqui, ou já que eu sei quem é esse cara, eu posso jogar esse valor aqui. Tá certo? Como? Tangente
cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a raiz de 12A. Posso cancelar esse A com esse A. Ficou 2 embaixo, raiz de 12, tá certo? Vou ter que racionalizar porque eu não posso ter a raiz no denominador. Então, só para organizar aqui, multiplica em cima e embaixo por raiz de 12, 2 raiz de 12 sobre 12, cancela, vai ficar a raiz de 12 sobre 6. Aí tu fala assim, pô, não tem aqui. Sim, por quê? Eu não fatorei o 12. 12 fatorado, pessoal, é 3 vezes 4. Então vamos lá. 3 vezes 4. Só que o 4 ele dá para tirar da raiz. É 2, né? Raiz de 4 é 2, então ele vai sair. 2 raiz de 3. Cancela. Raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Letra B. Doze. Calcule x e y de um triângulo ABC, retângulo em B, 40 graus em A e hipotenusa igual a 8. Então vamos lá. Aqui eu estou enxergando um problema, né? Ele não te deu quanto que é seno, cosseno e tangente de 40. Tá? Então muito provavelmente está faltando essa informação no exercício. Se ele é retângulo em B, tá aqui o B, né? A aqui em cima, C aqui embaixo, 40 graus em A, tá certo? Lembra que eles são complementares, então aqui é 50, tá certo? A hipotenusa é igual a 8, então ele quer saber quanto vale x e y, ele quer os catetos, tá certo? Então, galerinha, é o que eu falei para vocês. Ele não te deu essa informação, tá faltando isso daqui. O exercício, quando ele não te dá um dos 3 ângulos que eles são notáveis, né, 30, 45, 60, ele tem que te dar essa informação. Já que ele não tem, eu vou usar a calculadora, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, mas realmente está faltando essa informação aí para você. Beleza? Eu vou começar com seno de 40. Vou usar a calculadora e vou pegar só as 3 primeiras casas decimais, tá? Então, seno de 40 é 0,6427. Depois do 2 é 7. Então, vou arredondar para 3, tá? É igual cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o 8 que está dividindo, ele vem multiplicando com esse número maluco aqui. Logo, y é igual a 5,143 aproximadamente, tá? Se eu fiz isso agora com seno, vou fazer com o cosseno, que é basicamente a mesma coisa, tá? Você vai digitar aí na tua calculadora cosseno de 40, 0,766, depois do 6 aqui é um 0, então você pode deixar 6, tá? Igual cateto adjacente, x, sobre 8. O 8 está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, x é igual a 6,13. Aproximadamente. Tá bom, pessoal? Então, isso daí, falha nossa. Deveria ter essa informação para você. Só para você substituir e multiplicar. Tá bom? Se por acaso você não tiver uma calculadora científica em casa, o teu telefone muito provavelmente ele é uma calculadora científica. Se você deitar ele, normalmente aparecem as informações a mais. 13. Calcule o perímetro de um triângulo ABC, retângulo em A, sabendo que BC é igual a 10. Então vamos lá. Vou nem continuar lendo, já vou colocar aqui os pingos nos ises. Ele é retângulo em A. Tanto faz se botar B e C se trocar, tá? Tanto faz. O importante é você obedecer aonde que ele é o retângulo, tá? BC é 10, então ele está te dando a hipotenusa. C, ele tem um ângulo alfa, tá? E cosseno de alfa é igual a 3
quintos. Então, cosseno de alfa é igual a 3 quintos. Tá certo? Ele quer o perímetro, ele quer a soma dos três lados. Então, posso colocar aqui x, y. Eu quero saber quanto que é x mais y mais 10. Informação dada. Cosseno. Mas que ângulo é esse? Através do cosseno você chega no ângulo. Ou então você nem precisa disso. Por quê? Vamos escrever a relação cosseno aqui do alfa. Cosseno do alfa adjacente, hipotenusa. Ou seja, isso aqui é igual a y sobre 10. Pronto, nem precisei. O 10 está dividindo, vem para cá multiplicando. 30 sobre 5 é igual a y, logo y é igual a 6. Pronto, já sou capaz de determinar a próxima. Por quê? Esse cara aqui é 6, esse cara aqui é 10, esse cara aqui só pode ser 8, tá? Por quê? Triângulo pitagórico. Se você reparar, esse 10 aqui, ele é 2 vezes 5. 2 vezes 3. Então esse cara aqui é 2 vezes 4. Vocês lembram o que é um triângulo pitagórico, né? É o menor triângulo retângulo escrito em números inteiros que a gente aplica a teorema de Pitágoras. 5 é a hipotenusa, 3 é um cateto, 4 só pode ser o outro cateto, tá? 3, 4, 5. Famoso 3, 4, 5. Tá certo? Que mais? Ah, sim. Agora é só você calcular o perímetro. Então, 8 mais 6, 18. Perdão, mais 10, 18. Mais 6, 24. Beleza? Então a gente finalmente conseguiu fechar essa lista enorme de exercícios. Na próxima aula vai ter mais listinha aí pra gente. Falou? Então até a próxima aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu por tudo. Fui.